Fluminense, Botafogo, São Paulo, Grêmio, mas agora ele tá aposentado. E se a gente for falar de currículo, tem Libertadores, tem Sul-Americana, Recopa. Ah, e tem um outro detalhe. Polêmica pouca bobagem, né? A gente vai conversar com o Maicon hoje aqui para contar um pouquinho pra gente como é que tem sido, né, esses dias aí. Oficialmente aposentado tem poucos dias, né? Você, desde que saiu do CRB esse ano, fez só 8 jogos no CRB e depois parou de jogar. Aí tem um tempinho maior. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pô, Maicon, já de cara, assim, a decisão, né? Que nunca é fácil entender que parou. Para mim já tá sendo até mais tranquilo, né? Eu já estava me preparando para esse final, né, de carreira. A gente sabe que a idade vai chegando. Muitos dizem que é um momento mais difícil, mas para mim tem sido bem tranquilo. Até porque eu estou fazendo coisas que eu gosto, né? Que é ir para a praia, jogar no futevôlei, jogo minha peladinha aqui no meu clube. Então, assim, está sendo uma nova etapa, né, da minha vida. Agora está sendo mais tranquilo, sem responsabilidade nenhuma, acordo a hora que eu quero, treino, jogo pelado a hora que eu quero. Então, está sendo bem tranquilo e estou bem feliz com isso. Tá curtindo, assim, a vida de aposentado? O que é melhor que fala, não, agora, não vi a hora disso aqui? Poder acordar a hora que eu quiser, sem ter o compromisso de ter que ir treinar. Agora também posso tomar minha cerveja e podem tirar foto à vontade, que não vai me atrapalhar em nada. Então são coisas assim que deviam ser coisas normais, que na Europa é tudo tranquilo, o cara acaba o jogo, vai tomar a cerveja dele, toma a cerveja no vestiário. As pessoas às vezes têm até o prazer, né, de tu tá tomando a cerveja, tirar e daqui a 5 meses falar lá, perdeu o jogo porque tava bebendo ontem numa foto de 5 meses atrás. Então hoje eu fico na praia aí, tomo cerveja, ainda se me vê, senta do meu lado aí que a gente toma junto. Mas esse teu momento rápido pelo CRB, assim, foi pra você ter a certeza de que pra você já tinha dado, você já não aguentava mais essa rotina? Porque 8 jogos só, né? Algo que chama atenção depois da forma como você saiu do Grêmio? Então, na real, assim, o convite pro CRB veio do Marcelo Cabo, que o Marcelo tinha sido meu treinador nos juniores do Madureira, né, quando eu ainda era da categoria de base, e depois quando ele foi auxiliar do Jorginho no Figueirense em 2011. E assim, eu queria ver se eu ainda, como você falou, né, se ainda dava para ir um pouquinho mais e eu pude ver que era o momento de parar, porque eu estava sofrendo algumas lesões que eu já vinha tendo. Então eu falei, cara, melhor eu parar do que daqui a pouco ter uma lesão mais grave e eu não poder nem jogar minha pelada, né, de final de semana ou jogar um futevôlei, essas coisas. Então eu decidi encerrar a carreira. Assim, eu não tenho nada a reclamar, acho que foi uma carreira para mim muito boa, conquistei vários títulos, joguei em grandes clubes, né, acho que é o sonho de toda criança, né, se tornar jogador de futebol, e eu pude realizar o meu e ainda mais ser campeão de competições grandiosas, né, e ter jogado em grandes clubes. Essa semana mesmo a gente teve o caso, semana passada, do Zarate, que saiu para jantar com a família dele, que não via um tempão, porque, né, é gringo e tá no Brasil, e aí fizeram o Disque Galo para avisar quando virem os jogadores na rua, assim. E ele tava só num dia de folga jantando, né? A vida do jogador de futebol é um lado que ninguém vê, esse, né? Então, eu acho que tem momentos e momentos para a torcida cobrar. Pô, num momento difícil não dá para ele ficar indo para balada, ganhar e ganhar e ganhar, tu pode fazer tudo. Dar cambalhota na cidade que ninguém vai falar nada. Agora, se perde, é isso aí, você tem que se privar de repente, você sair com a sua família para um restaurante, dar um passeio no shopping. Então é complicado, até para você buscar os filhos na escola, às vezes é complicado, né? Então, a gente torce para que isso mude, né? Porque a consciência também é importante nesse momento, tanto do lado do torcedor como o nosso de jogador. Né? Bom, vamos lá, vou tentar seguir aqui, mas sei que não vai rolar muito, mas eu vou tentar aqui. Eu queria já falar, se a gente for daqui para trás um pouquinho, da sua saída do Grêmio, né? Você mesmo definiu sua saída como algo chato e triste para você. A gente ouvia muito falar, né, nessa fase pior que o Grêmio estava vivendo, de talvez ali um confronto, mas não um confronto, uma relação meio conturbada numa situação de experientes e veteranos. E aí a gente ouvia de fora muita gente falando de panela de veteranos. Tudo bem que você vinha sofrendo muito fisicamente, mas você acha que a forma como você saiu, de certa forma, foi a diretoria tentando mostrar que estava acabando com isso, que se tinha uma panela, ela estava acabando? Você acha que isso interferiu na forma como você saiu? Então, falar de panela é muito fácil quando
as coisas não estão acontecendo da maneira que as pessoas no clube esperam. Eu duvido você entrevistar qualquer jogador que passou lá no passado e eles falarem que tem panela, que tinha panela de alguma coisa. Eles estavam falando, depois que eu saí, que o Rafinha fazia panela, que o Diego Souza fazia panela, que os mais velhos, os mais experientes não se davam com os mais novos. E é tudo, para mim, isso tudo é mentira. E eu falo abertamente, e se alguém tiver coragem, né, de me desmentir aqui, de falar que o que eu estou falando aqui é mentira, que fale, porque vai ter que provar. Lá, a gente sempre procurou respeitar o clube, o patrimônio do clube, que é o torcedor. No momento difícil, as pessoas vão botar 1000 coisas ali para falar que teve problema com isso, teve problema com aquilo. Então, foi uma situação assim de você ver, caraca, passei quase 7 anos aqui, ganhei um monte de coisa, fui importante pra caramba pro clube, meu pé tá na calçada da fama, várias coisas, e tu sair do jeito que saiu, assim, pra mim foi frustrante demais. Então, eu torço, né, para que eu possa ter a oportunidade de voltar lá e fazer um jogo meu de despedida. Eu sonho com isso todo dia, porque é uma coisa que eu quero, sair com a imagem diferente do que foi a minha saída. Senão, não saí do Grêmio, me mandaram embora do Grêmio. Então eu torço assim, agora vai ter eleição lá no clube, a gente torce aí para que quem assumir possa fazer o melhor para o clube, o melhor para a torcida, que o Grêmio possa voltar a brigar por títulos, ter conquistas como a gente teve nos últimos anos e que eu possa ter a honra e o privilégio de poder fazer um jogo com o estádio cheio, né, e agradecer a torcida por tudo que eles fizeram por mim. Maicon, falando sobre a sua ligação, né, com o Grêmio, assim, você falou dos pés na calçada da fama. Acho que quando você coloca os pés na calçada da fama, por ter sido ali capitão da Copa do Brasil, na época ainda dividia um pouco. Aí veio a Libertadores, título da Libertadores. Eu acho que hoje, pro torcedor, você é um dos melhores volantes da história do Grêmio, né? Se você perguntar pro torcedor, talvez eles falem do Dinho, mas é uma outra característica, né? São jogadores completamente diferentes. Você acha que você conquistou a torcida, assim, realmente na bola? Pela forma como você chega no Grêmio, pelo momento que você vivia e tudo que aconteceu ali, porque você no início tinha desconfiança e parece que a coisa foi mudando até ganhar o patamar de relação que você tem hoje. Você sente isso, assim, ganhar a torcida na bola? Eu ganhei, com certeza, ganhei na bola, porque senão eu não ficaria quase 7 anos e teria feito 248 jogos pelo clube, porque, como eu sempre falava assim, meu pai não é o presidente do clube, não é o vice-presidente, não tem ligação nenhuma aqui. Se eu estou aqui até hoje é pelo que eu demonstro no meu dia a dia de treinamento e de jogos. Nesses meus quase 7 anos, eu pude mostrar para eles que eu poderia vestir a camisa, eu poderia ser eles dentro de campo, representar eles. Então, assim, eu me considero assim, conquistei o torcedor pelas coisas que eu fiz dentro de campo, né? Mas os treinadores também é algo que marca muito, né? Que aí, tem o Filipão, aí parece que tem o Roger que chega, que muita gente fala, que prepara esse time para ser o que o Renato, que foi o time com o Renato. É assim que você vê também, assim, essa transição e a importância do trabalho do Roger no meio tanto do Filipão como do Renato? Com certeza. São 3 treinadores assim que acrescentaram muito na minha carreira, no meu crescimento profissional. O Filipão com seu estilo de jogo que todo mundo já conhece e também um cara muito paizão assim, o Roger com ideias novas, né, do jogo mais atual aqui. Aí o Renato no jeitão boleirão dele, né, que chega onde ele chega, ele abraça todos os jogadores também, compra a briga de todo mundo. Então foram 3 treinadores assim que com ideias diferentes, mas que fizeram vários jogadores crescer ali o seu nível de jogo, né? Assim, foram 3 treinadores importantíssimos, assim como também peguei um no São Paulo que para mim que era o Muricy, que também no jeito dele, assim, cara, ele era um cara que também fazia muito isso, de botar o jogador para cima, de dar confiança, de dar moral. Então, nesse lado, eu fui muito feliz por trabalhar com esses caras aí. Vamos falar de Grenal, porque eu acho que o Grenal é um caso à parte na sua carreira, assim, né? Eu digo, eu já cobri vários clássicos e eu digo sempre que, assim, não vejo, assim, uma rivalidade no Brasil como a de Grêmio e Inter. Pra mim é algo, assim, que chama muita atenção. Você liga o rádio a qualquer momento, só tá falando daquilo. Tu liga a TV a qualquer momento, só tá falando daquilo. A cidade realmente para, né? O que é um Grenal pra você? Pra começar, assim, né? O que representa o Grenal pro Maicon, que a gente sabe que é ganhar ou ganhar? É isso aí, é ganhar ou ganhar, porque eu sempre falo assim, você pode ter um clássico, uma final no meio de semana e um clássico no final de semana.
porque ninguém vai ligar para a final, né, teoricamente. Vão se falar mais do clássico porque mexe com a cidade. Então envolve muitas coisas que ninguém quer perder. Ganhei 9, empatei 8, perdi só 2. Eu sabia então, que você ia ter essa conta. Essa conta eu tenho mais do que os títulos que eu ganhei, que é mais especial, né? É bom, o clássico ali eu ganhei clássico de 5-0, de 3-0, ganhei na final, então... Qual o clássico assim mais marcante para você? Qual o Grenal mais marcante? 5-0. A gente tem várias histórias assim, né, suas, envolvendo Grenal e de provocação e tal. Você acha que isso faz parte do clássico? Isso torna o clássico o que é? Porque a gente vive um momento assim, de muitas vezes tu vai na coletiva pré-clássico, os jogadores preferem não falar, não entrar muito. Com você nunca teve muito essa história, mas você acha que ter essa postura tornava para você o clássico que ele era? Ah, com certeza. A gente já via isso antes. Com o Romário, com os caras das antigas, já existia isso. É que agora o futebol já está mais robô. Não se pode mais falar nada, não se pode mais fazer nada, que é falta de respeito, que é isso, que é aquilo. Então está estragando esse momento, que é um momento diferente. Essa provocação, essa rivalidade. Daqui a pouco não está podendo nem mais comemorar gol. Daqui a pouco vai jogar para empatar, porque ninguém pode mais fazer gol se não toma cartão, se não toma isso. Então vamos falar de 2 pontos específicos de dois clássicos, né? De 2 Grenais. O primeiro deles, em 2018, que logo no iniciozinho do jogo teve aquela confusão com o D'Alessandro, né? E que a sensação, pelo que a gente ouviu falar depois, foi que você estava dizendo que ele já queria começar a apitar o jogo ali na hora de jogar a moeda. Você acha que ali tem uma coisa sua de virar e falar, bom, vamos mudar isso aqui, vamos trabalhar também com o lado anímico, né? Que traz um clássico e já ter esse lance de provocação? Porque o D'Alessandro também tem um estilo assim, né? Ou você também de fato já percebeu nele essa coisa de já tentar se impor? A gente já tinha jogado contra, eu pelo Figueirense, eu pelo São Paulo, a gente já conhecia o jeito, né, de estar sempre reclamando com o árbitro, que é normal, todo jogador vai reclamar, o árbitro vai dar cartão, vai expulsar, vai fazer. E aquele jogo era um jogo muito importante pra gente, e ainda era lá no Beira-Rio, então a gente tinha que ganhar deles lá, que era um jogo difícil de se ganhar, e se a gente não ganha, a gente poderia ficar de fora do campeonato estadual, de que tem, sei lá, 12 times e classificam 8, tu ficar de fora, não pode, do Grêmio não pode. Então aquele jogo era o jogo decisivo pra gente. E a gente tinha ido pro Mundial, tinha jogado uma equipe alternativa no início do campeonato, não tinha ido bem e acabou que a gente teve que voltar às pressas para tentar recuperar. O árbitro, que era o Jean-Pierre na época, falou, vocês jogam, vocês já me conhecem, vocês jogam e eu apito. Eu falei, não, a gente veio aqui para jogar, mas se tu deixar ele apitar, eu vou apitar também, eu vou tumultuar o jogo. Mas no final deu a lógica que foi nós, ganhamos o jogo bem. Ali tu já entra no ritmo, né? Porque os meninos, o Matheus, esses aí, eles não estavam no profissional ainda, estavam na base. E você já vem naquela rivalidade. Pô, o Matheus Henrique na Libertadores, ele estava lá na praça lá que o pessoal comemora o título, ele estava lá no meio da galera, comemorando, e depois ele estava jogando. Então ele já incorporou aquele jeito ali, e o Matheus, ele tem uma personalidade forte também. Ainda ficou de dupla ali contigo ainda ficou comigo, aí aprendeu a ser mais brigão ainda. Deixa eu falar então da segunda história, eu falei que a gente ia falar de 2 histórias, a outra você já até sabe qual é, né? Porque se a gente tá falando de polêmica de Grenal, né? Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Quem é Dourado? Então, essa daí foi uma situação assim que eu tava num jogo, era um jogo lá, acho que pelo Campeonato Brasileiro, e eu tava com a panturrilha machucado. tava com... Você tava tomando infiltração, você falou, né? Que tava tendo infiltração pra jogar. Eu fiquei na concentração e eu falei pro Renato que eu queria jogar. E na hora da escalação ele me tirou. Só que eu fui pro estádio com todo mundo, fiquei lá, assisti o jogo. E aí depois passou o Leandro Damião e olhou pra mim e falou, aqui tem que respeitar. Eu fui e mandei ele para aquele lugar. E aí veio o D'Alessandro atrás, aí a gente já começou a discutir todo mundo, aí já virou confusão. Aí ele falou que não tinha me visto no jogo, que eu tinha fugido do jogo. Aí eu falei, tá bom, então eu fugi, vou lá refrescar a memória dele. E no final da história sempre dava o meu lado. Eu sempre ganhava. Nunca falei com ele. O que eu encontrava e falava era o Edenilson,
O D'Alessandro, porque minha filha era da sala do filho dele na escola. O Endel, que está no Cuiabá, também na época estava lá. Se quiser falar comigo também, para mim não tem problema nenhum. Começou a confusão, eu vou para confusão. Jogar a bola na boca da favela, não vou discutir no campo. Sou de Bangu, não tem jeito. Ô, Michael, vamos falar da sua relação com o Renato. Você já falou aqui algumas coisas. A sensação que eu tenho é que, pelo jeito do Renato, fica uma relação que ela não é uma relação hierárquica, ela é quase uma relação linear, assim. Porque se a gente ouve, por exemplo, o Diego Souza, que chegou no Grêmio porque vocês se sentiram à vontade de ir lá, você, né, acho que o Jeromel também, né, de ir lá e falar, pô, o Diego tá saindo do Botafogo e tal. É mais ou menos assim? O jeito do Renato faz vocês se sentirem à vontade, ou era a sua relação específica com ele? E é isso, assim, é menos uma hierarquia e uma coisa meio que de quase brother, assim. Na real, o Renato faz com que isso seja assim. O Renato é um cara muito fácil de você lidar com ele. Que ele é um cara que gosta que o cara trabalhe sério, mas ele também dá liberdade do cara, de repente, mostrar alguma coisa para ele, passar alguma coisa e ele entende. Muitas das vezes ele pergunta também, porque não é porque ele é o treinador, às vezes ele está ali do lado de fora, não está enxergando o que a gente está vendo ali dentro. E aí, pô, o que vocês estão achando do jogo? Por que isso está dando errado? E aí a gente fala, então vamos mudar, vamos fazer assim, assim. Então ele dava essa liberdade pra gente e acaba facilitando o diálogo, entendeu? Porque ele sabe, ele entende, porque ele jogou muitos anos. Ele conversava muito com a gente, ele falava assim, ó, aqui não tem o mais velho, não tem o mais novo, é todo mundo igual. Não precisa que no treino, ele falava assim, no treino não quero que ninguém dê porrada em ninguém, porque não vai me mostrar. Eu já sei o que cada um pode me oferecer dentro do campo. Então ele passava, o cara estava mal, ele vai jogar. Ele dava confiança pro cara. Então ele fazia o cara se sentir importante também. Porque ele era o chefe, ele não ia ficar só dando porrada, porque senão tem jogador que afunda. E quando o Renato chegou, ele fez isso. A gente estava para baixo, ele botou todo mundo para cima e a gente conquistou um monte de título. Aliás, entendeu? A galera tá ouvindo aqui o barulho de bola, é porque aqui do lado tem 2 quadras de futebol. E aí, falando de Renato, falando de futebol, sabe que uma vez eu entrevistei o Diego Souza já no Grêmio? E aí eu brinquei com ele, porque eu sei a fama do Diego no futebol, ele é absurda, né? Todo mundo que já jogou com ele fala, ele joga muito, joga muito. E aí eu perguntei pra ele, tá bom, e no futebol, e você, o Renato? Aí ele, é melhor não responder essa aí. Porque o Renato, se ele falar, de futebol, ele fala assim, pode escolher quem você quiser, vale o que você quiser. Ele nunca perde, o Renato nunca perde nada. Aí a gente um dia fez um jogo aí. Renato e o cara que ele joga, o Diego e um amigo nosso lá de Porto Alegre. O Diego ganhou dele, de 2-1. Aí ele, Diego, aquela quadra era muito ruim, a poeira fica subindo, eu não enxergo nada, mas vamos jogar lá no meu quintal, que é lá em Ipanema, né? Mas é bom, o Renato deixa o ambiente muito tranquilo para se trabalhar. Você acha que é uma boa escolha esse retorno dele nesse momento, assim, para tentar tirar o Grêmio da Série B? Assim, eu torcia muito também pro Roger, porque era um treinador que, pô, me fez crescer muito como jogador. Mas o negócio não estava dando liga e a diretoria entendeu que tinha que trocar e não teria um nome melhor para colocar lá, para tentar, né, apaziguar, dar uma acalmada no ambiente. Não fosse o Renato, né? O Renato sabe como controlar ali. Ali é a casa dele também, né? Muitos daqueles jogadores conhecem ele muito bem e acho que ele traz uma memória de um tempo de muita glória, né? E até os mais novos também, quando se fala em Renato, ele já, né, a postura já muda. Cara, se tem alguém, né? Se tem alguém que está botando as asinhas de fora que não está no momento, né? O Renato já corta logo, já bota no lugar, então os meninos acabam tendo mais receio de fazer alguma coisa. Respeitando, né? Mas já que a gente falou rapidinho sobre o rebaixamento, a gente acabou não falando lá no início, você acompanhou todo esse processo. Não, olha, eu vou te confessar, a gente lá na TNT, todo início de temporada, tem algo que todo mundo coloca, quem vão ser os primeiros? O Grêmio, na minha lista, era um time que ia para Libertadores no ano que foi rebaixado. E não só na minha, né? De várias pessoas, assim. Olhando o elenco que o Grêmio tinha, da onde o Grêmio estava vindo e vendo o que aconteceu, é algo que choca muito. Hoje, que você já saiu, já olha mais de fora, você consegue tentar entender, você consegue ter alguma explicação para o que aconteceu? É difícil, foi o que eu falei ali, né? As pessoas vão procurar vários problemas, mas o problema principal elas não vão falar, que é o desempenho dentro de campo. As coisas não estavam funcionando, não estava dando certo. Se os resultados não vierem, tu não consegue reagir, ainda mais um time como o Grêmio, que estava acostumado sempre a brigar lá em cima por título, tá na parte de baixo, você tem que fazer muita força
para você sair. E como o time não estava engrenando, as coisas não estavam funcionando, naturalmente a confiança dos jogadores vão baixando, que nem todos os jogadores estão preparados para isso. Se você for entrevistar jogadores que já passaram por essa situação, eles vão falar isso, porque o negócio vai. Às vezes você tem 5, 6, 7 que estão mentalmente muito fortes para reagir, mas tem 23 que não tá. E 7 não carrega 23. Foi um negócio que foi desandando, quando tu viu, já era, já tinha, como a gente fala, né, já tinha dado merda. A gente só falou de lado positivo até agora, né? A gente falou de Libertadores, falou de Copa do Brasil, de Grenal, enfim. A gente falou do Renato. Tem um ponto muito marcante, assim, né? Eu acho que por essa coisa de rede social, de ter virado meme, que foi o confronto contra o Flamengo pela Libertadores e o 5-0, que até hoje todo mundo fala muito. E aí eu posso dizer com certeza que você é um cara que não foge de entrevista, porque eu tava trabalhando naquele jogo e eu tava com o Grêmio no Maracanã, e eu lembro que você parou na zona mista, inclusive, para falar com a gente num dia super complicado. Você acha que, no fim, foi uma consequência muito do que aquele Flamengo do Jesus, que todo mundo diz hoje, da forma como tava, de como tava embalado, e aí depois que tomou 1 e tomou 2, aí fica difícil de você controlar e a coisa toma um tamanho maior do que de fato talvez tenha? Então, eu acho que o resultado dos jogos, eles se inverteram. O primeiro jogo, o Flamengo teve 3 gols anulados lá na Arena. E o Flamengo amassou o nosso time. Jogou muito. O Flamengo estava numa fase muito boa, né? Que tu sabia que ia ser muito difícil de ganhar deles, pelo desempenho que eles estavam tendo nos jogos. E ali naquele primeiro jogo da semifinal, o Flamengo começou o jogo voando, a gente não estava nem conseguindo passar do meio campo. Eu estava no banco nesse dia, e aí um gol anulado, outro gol anulado, outro gol anulado. Aí fizeram um gol. Falei, caraca, meu irmão, a gente não consegue respirar, tá dentro de casa, o estádio cheio. E aí entrei, faltando acho que uns 15 minutos, a gente conseguiu empatar. Fizemos um gol, aí já dá aquela esperança, assim, mesmo a gente sabendo que no Maracanã ia ser difícil. E aí a gente monta uma estratégia de jogo, né, de marcar em cima, de também duelar e tudo. E aí até os 40, um jogo 0-0, 0-0, 0-0, a gente tomou um gol. Aí tu volta pro segundo tempo, toma outro. E assim, o Flamengo não fez um jogo igual eles fizeram em Porto Alegre. Porque em Porto Alegre, se eles fizessem 4, 5, tava justo. Agora no Rio foi muito gol assim de bola parada. Claro, o Flamengo estava melhor no jogo, mas assim, a gente estava melhor do que na Arena. E assim, 5-0 é uma derrota que fica muito marcada. Mas assim, falando de jogo, de desempenho, o Flamengo foi merecedor. Tanto que foi campeão, ganhou de uma equipe muito forte também, que era o River, que tinha tirado a gente um ano anterior na semifinal. E não tem como você chegar e falar, não, a gente mereceu ganhar, né? O Flamengo foi superior nos 2 jogos e mereceu. É claro que, uma derrota, se tu perde 2-0, 1-0, 2-1, 3-2, é uma derrota que você brigou e tudo, mas se falar de 5-0, é uma derrota muito pesada, que fica marcada. E aí, sobre o São Paulo, é um assunto que eu acho que você já falou em outros lugares, né? Em outras vezes. A forma como você acaba deixando o São Paulo. A gente falou de algum outro assunto, você falou que tinha falar, mas tu vai sair daqui pra lá, o Grêmio não tem nada a ver com o seu estilo de jogo e tal, e ainda teve todo esse outro lado aqui do São Paulo. Como você hoje, assim, olha pra isso, assim, de ter aceitado, porque no fim ter aceitado a proposta do Grêmio mudou a sua carreira completamente, mudou a sua vida, apesar de tudo que aconteceu lá atrás. O São Paulo, assim, talvez se eu não tivesse jogado no São Paulo, eu não teria tido a oportunidade de ir pro Grêmio, né? Porque o São Paulo é gigante. Você jogar no São Paulo, se jogar no Corinthians, no Palmeiras, no Grêmio, abre suas portas para você jogar em outros grandes clubes. Então, assim, o São Paulo, eu joguei 3 anos no São Paulo, eu fui campeão da Sul-Americana, fiz 160 jogos, eu acho. E, assim, já estava no momento que as coisas não estavam indo bem, né? O time não estava tendo um desempenho dos anos anteriores de conquista do São Paulo e a torcida já estava cobrando muito, já tinham cobrado outros jogadores, os jogadores já tinham saído. Quando chegou na minha vez, eu optei por sair também. Falei, eu acho que já estou aqui há 3 anos, preciso respirar novos ares, um novo desafio para minha carreira, e eu acredito no meu potencial, eu sempre confiei em mim. Falei, cara, eu vou embora. E aí eu, junto com o Muricy, conversei com ele, conversei com a diretoria, eles não queriam deixar eu sair. Aí eu falei, cara, eu não quero ficar aqui, a torcida vai continuar pegando no meu pé, eu vou ter que sempre estar fazendo um jogo nota 10, se eu não posso errar nada. Eu me coloco no lugar do meu companheiro. Se ele estiver sendo vaiado, eu falo assim, se ele está sendo vaiado agora, próximo pode ser, então eu vou dar força para ele
para ele tentar melhorar e a gente ficar numa boa. Então os meus companheiros sentiam isso, eu falei, eu não vou querer atrapalhar. E eles sabiam que o problema não era eu. O Rogério é um baita cara, é um baita treinador, eu torço pra caramba por ele, sempre me tratou muito bem, foi um dos caras que pediu para eu não ir embora naquela época no São Paulo. Então é um cara vitorioso dentro do clube, tem uma vida lá de conquistas. Então torço para que o São Paulo possa ganhar de novo, voltar às glórias e às conquistas que o clube teve no passado. Mas assim, eles sabiam que eu não era o problema. Olha, eu juro que era para ser um papo muito rápido, mas você vai na resenha, eu também não pode me dar corda, mas enfim, parabéns pela carreira, obrigado. Aproveite bastante aí agora esse tempinho que você está tendo aí, antes de que eu tenho certeza que daqui a pouco vai rolar aí um calendário mais intenso aí para você e vai acabar com essa sua paz aí. E obrigado pelo papo. Obrigado, eu que agradeço. Cruzamento no segundo pau pro Diego Souza, de cabeça vai marcar. Gol! Paulo e com confiança de que eu poderia chegar aqui e mostrar tudo que eu mostrei. Tranquilo, ele não tá aqui. Segundos do segundo tempo, Leonardo Moura toca para Maicon. E o garoto de 18 anos faz o primeiro gol como força. Para o Grêmio, Maicon olhando para a bola, vem aí o capitão, ele bateu! Gol! Todo do Grêmio com o Maicon. Fala pro Maicon, olhou a movimentação, preferiu o tiro pro gol!